Olá, estamos aqui mais uma vez com um novo episódio Verde News, uma ação idealizada pelo Cindy Verde. Estamos aqui hoje com a Valéria, nossa diretora, e estamos aqui com o Márcio Dantas, da R7 Plástico, também nosso diretor, não é isso, Márcio? Com certeza. No início, agradecemos ao Cindy Verde, aos associados do Cindy Verde, que nos permite fazer essa e idealizar essa nova ação. E agradecemos também à Federação da Indústria, em nome do Dr. Ricardo Cavalcante, em nome do Dr. Sérgio Lopes, que nos apoiam e dão força para ações, e estarão conosco, inclusive, na Expo Recicla em julho, na Expo Recicla em agosto e na nossa Expo Recicla em outubro. Vamos para novembro esse ano. Vamos já divulgar a data mais certinha. E para começar, bem-vindo, Márcio, obrigado por ter aceito o convite e gostaríamos da sua apresentação, do que você trabalha, da sua empresa, do que no cenário cearense. Boa tarde. Quero agradecer o Cindy Verde por esse momento. Eu sou diretor administrativo, né? E é um grande prazer vir aqui mostrar o quanto a reciclagem é importante para a gente desde que a empresa nasceu, né? Eu costumo dizer que sem a reciclagem, a gente talvez eu não estaria nem aqui contando essa história, né? Porque ela viabiliza a atividade econômica na cadeia do plástico, né? Então, a Sua importância matéria-prima, então, vem da reciclagem de vem de plásticos. aparas industriais, né? A gente utilizava anteriormente, no caso do PVC, aparas de calçados mesmo usados, né? E reciclava. Mas depois a gente passou a usar apenas apara industrial, no caso dos calçados. Eu vou fazer uma perguntinha aqui para ele. É. Márcio, diz aqui para os nossos associados, telespectadores, internautas que estão nos assistindo, como foi que começou a R7 Plástico? Era esse nome original? Porque a gente costuma ver, né, Valéria, você que é da área contábil, ver que eu costumo ver assim, quando eu faço um bom negócio com um associado, ou não, ou com alguém da área do setor da reciclagem, eu pego logo o CNPJ. Com o CNPJ, quando eu vejo que o CNPJ é antigo, me dá credibilidade para eu fechar. É igual conta bancária. Lembra quando vinha no talão de cheque aquele negócio? Uhum. A conta feita não sei que ano, era só o mês e o ano que vinha no talão de cheque, né? Aí a gente sempre analisa, né? E quando a gente vai abrir um cadastro lá na minha empresa, Márcio, a gente olha, essa empresa é aberta desde quando, né? Gostaria que você falasse aqui, pautasse para a gente desde a idealização da R7 Plástico, se nasceu com esse nome, de onde vocês eram, porque hoje eu sei que vocês estão estabelecidos uma sede no Eusébio, no Jabuti, e outra sede Em em Itaitinga, e Itaitinga. temos também lojas físicas no centro, né? Pronto, eu gostaria que você Temos 2 lojas. explanasse um pouco para a gente do início da vida da R7, se era com esse nome, se não era. Fala um pouquinho aí. Se ia... História, Pronto, né? é isso Assim, aí. em resumo, né? Vou contar um pouco brevemente como tudo começou, né? A partir de mim. Então, quando eu tinha 17 anos, meu pai dizia que eu só poderia começar a trabalhar quando eu entrasse na faculdade. Então, no dia que eu passei, em 97, no outro dia eu já estava trabalhando. Então, Você passou para quê? Administração? administração de empresas na Unifor. É. Então, meu pai já tinha uma fábrica de sandálias, mas só montava o calçado. Ele não injetava, ele comprava as partes e montava. E eu comecei a trabalhar com ele. Quando foi, e inicialmente a empresa era a Romasa, né? Romasa. Que é Rosane, Márcio e Samília, é o nome dos 3 filhos, né? Sim. Atualmente. Quando eu entrei, ele disse: meu filho, a partir de agora, tudo que a gente construir é a metade seu e a metade meu. Então, a partir daquele momento, com 17 anos, eu passei a ser sócio da empresa. Sim. E Tinha quantos funcionários no começo? em torno de 20 a 25 funcionários. Você já vinha buscando do teu pai. Com meu pai. Certo. E eu me dediquei na parte de vendas, né? E fui desenvolvendo. Quando foi no ano 2000,
a gente passou por uma crise financeira e eu tinha uma filha, estava recém-nascida, e a única coisa que eu tinha era um Gol. Aí eu troquei esse Gol todo em confecção Sim, e fui embora para Roraima. Aí levei ela e minha filha ficou com os avós aqui, né? sei. E passei um ano lá e esse E não ano, estava formado ainda, porque você entrou em não, 97. eu cranquei a faculdade. É, E durante esse ano foi muito importante para a minha vida até hoje. Todo o ciclo comercial que eu tenho, um ciclo de amizades, ciclo de negócio, muita coisa foi desse ano que eu passei lá. Então, adquiriu experiência. é, então realmente durante esse ano lá eu trabalhava até com, não era nem calçado, nem plástico, nada, era confecção e calçado, né? Eu comprava e vendia lá e vendia o calçado que a gente produzia. Mas quando eu retornei, aí meu pai já tinha alugado a primeira injetora e começamos a injetar. Eu fui até Injetor é contra, caro. que eu fiquei com, na época eu era novo, muito medo, mas alugou e começou a dar certo. Aí até que ele ligou para mim, meu filho, vem embora que já dá para a gente sobreviver aqui. E eu já estava doido para vir mesmo, Aí deixou lá e veio embora. aí eu vim embora para cá. Voltei, aí terminei a faculdade, né? E a gente passou a injetar. Quando a gente passou a injetar, foi que a gente viu que a gente precisava da reciclagem. Porque se a gente comprasse a matéria-prima virgem, a gente ficava fora do mercado. Então, para reduzir os custos, a gente teve que ir para a reciclagem. Inicialmente com a para industrial de rua, né? E depois a para industrial de empresas, PVC. Hoje, atualmente, a gente recicla em torno aí de 100 a 150 toneladas mês de PVC, né? Eu estou relacionando o calçado, mas já vou continuar Certo. o decorrer, né? Por exemplo, esse calçado ele é feito com a palha da boia do Beach Park. Aquelas boias, né? A gente tem uma parceria com o Beach Park e Então vocês promovem a reciclagem da boia. Quando a boia daquela já está no isso, final, aqui tem em torno de 30% dela e 70% de outros materiais. Esse produto, o solado dele é 100% com material reciclado. e uma 100%. qualidade a gente percebe aqui visualmente, uma qualidade excelente, né? É qualidade boa. É. Não tem, Não tem né? como falar que é matéria-prima virgem É, ou é reciclado. é. Que também tem uma parte na alça de material reciclado. O solado também poderia ser com reciclado, mas a gente está fazendo com a matéria-prima virgem, Uhum. né? E assim e a gente seguiu. E aí vocês estampam com a marca do cliente, com a sua marca, como é? Vocês têm que lançar a Atu- coleção? Como é isso? Atualmente a gente acabou de fechar com a marca Bad Boy Sim. e a gente vai produzir os produtos com a marca, mas a gente Legal. vai E Bad Boy é nacionalmente famosa, né? que a parte comercial que é toda com a gente vai apenas pagar os royalties, né? É, Mas desde- vocês têm os produtos Nós próprios, temos né, as nossas Márcio? marcas, a Rantaro, temos a HS Maré, temos a Via Leve, temos a Adventure, nós temos diversas marcas que a gente atua no mercado, né? Norte e Nordeste a gente atua bem forte, Aí principalmente região Norte. parte de registro de marca, de idealização do produto. Tudo isso a gente tem uma parte de desenvolvimento que nos ajuda, até o pessoal que desenvolve os moldes e tudo, né? Sim, Feiras, né? sim. Mas eu que fico muito na frente na parte comercial, sempre estou tendo um feedback Do que os do que o clientes querem. cliente Então, atualmente, assim, a gente fabrica nossos produtos, posso dizer que 70 a 80% da nossa matéria-prima na parte do calçado é reciclado. É reciclado, né? Então, Vocês compram de grandes de deposeiros? Como acontece não, esse fluxo? no PVC, que eu ainda estou no PVC, a gente compra de empresas que retiram todo o resíduo das grandes empresas e eles vão realocando, né? Então, todas essas empresas, o que tem de PVC, Já vem direcionado para você, já te liga e fala, ó, Márcio, tem. tantas E toneladas. tem algumas que a gente consegue até fechar o contrato direto, né? A gente mesmo ser o destinador final, Certo. né? Mas, assim, as maiores, como a gente não tem como absorver tudo, a gente absorve tudo que é PVC, tudo que é PP,
a gente absorve. Márcio, e dentro desse contexto todo, fala para nós, assim, fala para o público aí, como foi que você chegou no Cindy Verde, né? Como é a tua história com o Cindy Verde? Eu ingressei, nossa empresa ingressou no Cindy Verde em meados de 2018. A gente recebeu uma visita de uma consultora e até ela já está afastada. E ela explicou, mostrou para a gente se entusiasmou e realmente aceitou o convite. E foi muito importante para a nossa empresa, porque a partir de então o Cindy Verde nos ajuda ao network, nos ajuda a gente ter uma rede de contatos. Se a gente tem qualquer dificuldade, a gente tem lá um amparo, seja com jurídico, ambiental, contábil, né? Até que eu estou de frente para minha contadora, que Deus colocou aí No caminho, pessoas no boas, nosso né? caminho, né? Graças a Deus. E a gente é muito agradecido por isso. E eu gostaria também de lembrar da dona Roxana, que eu tinha um grande carinho e admiração por ela, né? Uhum. E nos acompanhou durante um bom tempo e realmente nos ajudou muito. Uhum. Mas que, infelizmente, ela É. dá vontade do pai, né? E a gente tem que aceitar. Então, E assim, vocês utilizam também o apoio dado pelo Sistema S, quando vocês querem fazer um novo molde ou uma pesquisa relacionada a plástico, porque tem aqueles laboratórios lá no Senai, no tem, Maracanaú. Me conta um pouquinho, tem. vocês A já gente já conseguiram? tive lá fui até com a equipe do Cindy Verde, né? A Uhum, gente foi tipo uma caravana, né? uhum. Para conhecer, né? Para Teve um dia que conhecer foi os isso, laboratórios, de as máquinas de inovação, né? inovação foi. Muito bom. Então a gente já chegou aí a várias vezes lá fazer desenvolvimento de moldes, matéria-prima, a gente leva a matéria-prima para fazer análise em laboratório de dureza, de durabilidade, resistência. Uhum. Então, é até uma coisa que as empresas utilizam muito pouco, é uma estrutura fenomenal que é aquela do Senai, e a gente realmente, se a gente for observar, as empresas não aproveitam. Assim, como poderiam aproveitar muito mais, né? Uhum. Uma estrutura daquela, né? Porque tem os laboratórios, tem o pessoal todo qualificado Com lá, né? certeza. Ela consegue suprir todo o anseio do empresariado, né? É, Na desenvolvimento de novos produtos, inovação, né? De até testes, né? isso. Márcio, me diz um pouco, você disse que trabalha com um pouco de calçados, Como eu mas se disse, tem uma outra a linha gente também. parou 2000 no ano 2002, né, que eu falei que eu voltei para cá e a gente praticamente recomeçou, né? E do ano 2000 para cá, a gente expandiu na área um pouco do calçado, depois reduziu, a gente chegou a quase 250 funcionários só com calçado, em 2010, 2011. Tivemos uma dificuldade de inadimplência, e ocupávamos duas unidades, e a gente reduziu o quadro nessa época para 60 funcionários. 70. Mas aí já com máquinas próprias, galpão de Já com vocês. máquina própria, com a gente assim cresceu muito rápido, mas eu tenho que dizer, sem organização, né? Isso que eu ia chegar nesse ponto, Márcio. A gente já está acompanhando com vocês, trabalhando com vocês há algum tempo, e você tem um movimento muito bom desse contexto do processo de gestão, de busca de conhecimento, Mark. O Márcio, ele está sempre em busca, né, de eventos. Aqui no Cindy Verde ele é muito presente nesses movimentos, nesses eventos que o Cindy Verde faz, em busca de conhecimento no processo de gestão. E eu te pergunto hoje, né, qual é a maior dificuldade que você tem, né, dentro desse modelo de gestão que você tem hoje, qual é a maior dificuldade que você enfrenta? Né, se a gente pensar aqui no modelo de gestão de pessoas, finanças, operacional até, né, dentro do contexto operacional, né? Então, assim, qual é a maior dificuldade que você tem hoje? Hoje eu vi até na entrevista anterior, né, que falaram em rotatividade de mão de obra. Realmente, o nome já diz, gestão de pessoas, né?
a gente mudou bastante. Então, após a pandemia, realmente, a rotatividade, eu não sei o psicológico que foi, mas realmente a gente não consegue mais aquele funcionário Que fique vários que anos. fique vários anos, né? A gente tem funcionários nossos que estão praticamente desde que a gente começou, né? Quem se dá e tá feliz, eu digo aqui, aqui ninguém é obrigado a ficar, mas se ficar, veste a camisa, né? Então, a gente tem funcionários antigos, mas a rotatividade é grande, né? Então, assim, hoje eu acho a maior dificuldade, respondendo a pergunta da Valéria, é realmente isso, é a gestão de pessoas. Apesar da gente, o Sindiverde, né, é bom salientar que ele ajuda muito na questão de cursos, né? E a gente sempre está colocando nossos funcionários para fazer, sempre todo curso Sindiverde tem alguém nosso fazendo, isso é importantíssimo. A gente Isso já é viu a importante. melhoria do nosso quadro dos funcionários que estão fazendo os cursos, como dão resultado, né? O Sindiverde já dá o curso, a gente dá o transporte, dá um dinheiro Dá uma para, se ajuda, tiver, né? dá Pro uma cara dar uma ajuda para merendadazinha, né? incentivar, Eu também né? faço isso. É, às vezes a gente paga até a faculdade, quando é uma Sim. pessoa interessada, a gente paga a faculdade. Vários lá a gente já pagou a faculdade deles e hoje são formados e não eram, chegaram lá. Então a gente procura dar. Melhorar, o senhor sabe. Realmente tem as dificuldades, né? Hoje a questão da mão de obra realmente está muito carente, muito difícil. Principalmente no município de Eusébio, né, cara? E Itaitinga Tinga. também. Aí o pessoal não tem mais tanto comprometimento, assim, tem as pessoas comprometidas, mas, vamos dizer, é um percentual que era para ser Maior. bem maior. Quem está ali com um objetivo, sobrevivência, né? A gente, A gente quer só pagar a conta, ter isso, ter uma paz de espírito e aí, pelo menos, trabalhar. viver, né? É o que eu digo Tem a eles, família. olha, eu estou aqui apenas como mais um, porque a gente, o salário de vocês, tudo a gente paga com o que a gente produz. Se não produz, se não fatura, como é que eu vou pagar? Tirar da onde? Né? É o que eu falo com os meus lá. Eu É, falo o seguinte, um caminhão meu parado, para mim é um sofrimento, porque eu não estou lucrando. Se eu não é. posso lucrar, não é lucrar a palavra, eu não estou trabalhando. Produzir. O lucro é produzir. A Pronto, a palavra palavra é certa é essa, produzir. Se eu produzir. não estou produzindo, eu não tenho de onde tirar, né, para pagar em dia, né? Mas, e assim, mas, Valéria, eu sou cliente do Márcio, sabe? Já comprei algumas formas. Gostaria até que você falasse um pouco, depois dos calçados, um pouco das formas, como você idealizou isso para a área da construção civil. Mas quando eu tive lá, eu comprei algumas formas, inclusive essa uma que está em cima da mesa aqui, aquelas formas de combobó. Os meus galpões, eu construí 3 galpões recentemente lá para a empresa, foram feitos todos com material. Eu idealizava, via no site do Márcio, lá da empresa do Márcio, e ia e comprava, né? Mas eu percebi, dentro da sua empresa, Márcio, tem um processo bem estabelecido. Então, você tem forte essa gestão de pessoas, essa gestão de Tem, processo, isso aí já temos está sim. Tá bem enraizado. bem enraizado. Tá. E, assim, até eu tive num momento, contando essa curiosidade, eu tive num momento no horário de almoço, porque eu aproveitei o meu almoço para poder fazer um a mais, né? Quando eu cheguei lá, na hora do almoço, em todas as empresas dão uma diminuída no fluxo de pessoas, fica ali uma pessoa só para atender, mas o rapazinho que lá estava, ele soube fazer tudo. Ele soube desde anotar meu pedido, a gerar a nota, entendeu? A conferir porque eu paguei de imediato no celular, ele deu a baixa no pagamento, gerou a nota e mandou para a expedição, o cara separou meu pedido, tudo no meu horário do almoço. Eu falei, puxa, fantástico, porque o cara, ele percorreu vários setores, né? O rapaz, É, me lembro bem, eu é falei, o Maza. mas, né? É o nosso funcionário. Coringazão, né? Faz tudo, né? Ele é um que chegou lá, não tinha tanto conhecimento, Uhum. né? A gente ajudou. E hoje ele está lá, assumiu a área comercial da parte da construção civil. Beleza. Ele junto, Falei, ele principalmente é quem tomou toma a à frente. frente, né? Isso. E eu achei isso formidável, porque numa baixa de pessoa, o cara conseguiu fazer tudo, entendeu? Tudo. Então fez a venda e, e concluiu. Eu saí de lá satisfeito. Tanto que eu já comprei muitas outras coisas lá com você. Explica um pouco como foi essa idealização aí
partir para a construção civil? Pronto. Depois dessa crise que eu falei, 2012, 2011, 2012, a gente aprendeu muito, né? Eu costumo dizer assim, que eu era muito atirado, porque tudo que eu fazia dava certo, então eu não tinha medo, né? Muito novo. E aí a partir desse momento, a gente resolveu diversificar nossas atividades. Eu apenas fabricava, a distribuir no atacado também os calçados, tanto da nossa empresa como de outras empresas. Hoje a gente tem a distribuidora, né, duas. Então vocês pegam Certo. outras marcas também. Também, tem parcerias com outras indústrias, né? E também nessas outras indústrias a gente fornece a matéria-prima para eles, ou seja, a matéria-prima que a gente utiliza para fabricar o nosso calçado, do que a gente recicla, 30% a gente usa, 20 a 30%. E de 70 a 80% Vendem. a gente vende para outras indústrias. Porque não é concorrente direto, mas tem uma Não, parceria, porque é o isso? calçado é muito diversificado, né? Então, na sua linha, então. Da mesma linha, mas não é o mesmo modelo, não é, né? E às vezes, muitas vezes, eu tenho um produto que o custo tá bom, é melhor do que eu produzir, é melhor comprar. Sim. Então, abriu mais o leque de opções, né? Na distribuidora para a gente. Foi um negócio que a gente colocou, né? O segundo, a gente iniciou com a parte de peça técnica para construção civil. Começamos só com esse modelo, né? Me explica o que é esse plástico aí duro. Aqui é PP. 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 PP também, a gente recicla tanto o PVC desde o início, né? Recebe, classifica. PVC é cano. Não, PVC é a para de tênis, Sim. Boneca, né? A boia do Pit Park, Sim. né? Sim. Toalha de mesa, PVC flexível a gente usa, de cano é PVC rígido, Certo. né? Ele recicla a própria matéria-prima. A gente domina a parte da Lavagem. seleção, catação, moagem, até a extrusão Sim. do PVC e do PP. Consome muita energia no processo. Consome muito. Hoje, as nossas empresas todas são com... Hoje a gente já tem 80% de energia solar renovável, né? Hoje a gente então usa já tem apenas... essa pegada já dentro do seu produto. Isso, hoje a gente só usa 20% só de energia que não é... Vamos atrás do selo verde. Muito bom. Pode ser. Entendeu? O selo verde, para quem está nos assistindo aí no internauta, ele tem uma ela pode falar melhor que é na área dela, mas ela tem um benefício de tributário, né, Valéria? Vai. Não, pode falar. Tem um benefício tributário que dá uma isenção, não é isenção, dá um desconto, né? Redução de 10%. Então, estava em 18% o ICMS, aí passou agora para 20%, mas tem 10%, ou seja, só pagaria 10%. E como adquirir o selo verde? O Sindiverde dá todo o suporte de documentação, de ajudar a organizar a documentação para submeter isso à SEMAS. A SEMAS, por sua vez, também é vinculada à SEMA. Aí a gente consegue estar intermediando isso lá com a Raquelzinha no nosso primeiro andar da Federação da Indústria. E com isso, vai passar por uma sabatina, auditoria, vai fazer uns testes lá a gente sempre indica o Nutec ou o Sistema S lá no Senai, no Maracanaú. Com esse laudo, a gente consegue correr atrás dessa redução, não é isso? Essa redução do... O Jorge já conversou contigo sobre isso, sim? Já explanou algo. Né? Então a gente já fez essa explanação, mas é muito interessante a gente retomar isso aí. É porque quando a gente estava acompanhando essa implantação aí da questão da energia, né? Mas ela ainda estava em processo, né? O Márcio estava aí caminhando, então talvez seja a hora mesmo. A hora de retomar, porque vocês terão 10% de redução no imposto que a gente paga. É uma grande sacada, talvez. Hoje a gente briga eu costumo dizer, por centavo, né? Então hoje tudo que a gente realmente... E assim, a gente como reciclador, né? Porque a gente, como eu falei, em PVC a gente recicla em torno de uma quantidade razoável mensalmente, e no PP, que no caso da construção civil, PP, a gente realmente compra paras da rua mesmo, de depósitos,
né? Depósitos que juntam aquelas, balde, bacia, Uhum. cadeira, mesa, tudo relacionado ao plástico Uhum. rígido, PP, e a gente faz todo o processo da catação, né? Moagem, lavagem, secagem e extrusão. E a gente faz o grão, né? A gente passou a reciclar o nosso próprio grão, do caso do PP, para as formas, porque a gente não conseguia ter um padrão. Sim. A gente comprava o grão já pronto. E a gente tinha problema no nosso produto, de quebrar, do cliente reclamar. E a gente não tinha um domínio do que estava inserido aqui, no composto. Uhum. Hoje a gente tem um acompanhamento, porque a gente consegue ter, não 100%, porque reciclagem a gente não consegue 100% de um padrão, mas consegue chegar Próximo disso. próximo disso, se fizer um bom trabalho. Então hoje a gente já trabalha fazendo a nossa própria formulação e o material adaptado para o que a gente precisa. Então eu costumo dizer sempre, né? A gente vende o PVC, também vende o PP extrusado, e o cliente pergunta qual produto que você tem. Eu disse, eu tenho o que a sua empresa precisa. Ótimo. Então o foco é no cliente, Uhum. porque muitas vezes uma fábrica, no caso do calçado, que a gente vende muito PVC para as indústrias, né? Calçadista, a gente tem um know-how de produzir. Então a gente sabe qual a matéria-prima que o nosso cliente está demandando, né? E ele vai dizer a necessidade, ó, eu quero um PVC para uma sola mais flexível, a gente desenvolve para ele. Eu quero um PVC para um salto, é mais rígido, então a gente já desenvolve. Então a gente atende o cliente dentro da necessidade dele. Isso também é muito importante e por isso a gente conseguiu assim, aumentar nossa participação no mercado por conta disso, dessa seriedade. A gente mostra e vende e entrega aquilo que a gente combina. Perfeito. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Já foi dito por ti o pensamento sustentável, a inovação que vocês partiram para colocar a energia limpa, né, na empresa de vocês para alimentar a máquina de vocês. Tem algum outro pensamento futuro? Como é a visão dos Dantas, né? Márcio Dantas e seu Dantas, daqui assim, não sei se posso falar médio prazo, 5 anos, 10 anos e 15 anos. Como você observa que estará a sua empresa em 5, 10 e 15 anos? Tem uma visão? Já projetaram isso? Sim, temos com certeza. Pode, por favor. Eu até um dia desse eu disse pro meu pai, ó, pai, eu tenho 43 anos, eu tinha 50, dos 50 para frente a gente já tem que diminuir um pouquinho o ritmo. Tá bom. Mas vamos lá. Então, assim, a gente construiu outra unidade lá em Itaitinga, uma sede nova, né? Tudo direitinho. E resolveu deixar lá apenas a reciclagem, né? Que lá é uma filial. E está funcionando a reciclagem de PP e PVC lá. E já ocupou praticamente toda a estrutura que a gente fez. Lá é 100% de energia renovável, em Itaitinga. E a gente ainda está tendo uma sobra. No caso do aumento da produção, a gente já tem até uma sobra de 20% para vender, comercializar. Comercializar. Então, Itaitinga a gente iniciou tem 8 anos lá, né? Construímos e a intenção era funcionar 100% lá, só em uma unidade, mas a gente resolveu deixar lá a reciclagem, que deu muito certo. E na parte do Eusébio, a gente tem a parte também de reciclagem, alguma coisa, de injeção, né? Injeção de plástico. Eu costumo dizer, me perguntam, mas qual é o teu negócio? O meu negócio é a reciclagem, é o plástico. Meu negócio não é só o calçado, não é só peça técnica, não. O meu segmento é o plástico. Então, a nossa empresa, o trabalho dela, o que surgir, demandas relacionadas ao plástico, a gente faz. Eu desenvolvo produtos, eu também sou desenvolvedor, né? Tenho uma parceria com a empresa que atende rede de farmácias, eu desenvolvo produto para eles e vendo as partes injetadas para eles, quer dizer, não tem nada a ver com o que visualmente as pessoas veem, né? E tem inúmeras coisas, o tecido lá a gente já fez, a gente
terceiriza também, às vezes, mão de obra, se tiver, Sim. de injeção, né? Então, é isso que eu digo, a gente abriu o leque para que a gente não ficasse dependente, como a gente ficou, e foi nosso erro, né? Só de um produto. Só de um produto, porque quando cai, aí você cai junto. Lá na empresa eu costumo dizer a eles, né, olha, aqui, eles dizem, é as formas que estão pagando as contas, né? Uhum. Aí depois ele diz, não, é o calçado, não, é o material, não é... Eu digo, olha, pessoal, isso não existe, é tudo. Aqui é um conjunto, porque se eu tivesse só o calçado, eu já teria fechado. Se eu tivesse só essa parte das formas, também não sustenta, porque é muito sazonal. A parte da matéria-prima também, para me ter, eu tenho que ter a parte do calçado e da fabricação da injeção. Então, é um conjunto, né? É um conjunto e graças a Deus, assim, como sempre foi, como eu estava conversando com meu pai, você pediu o plano de 5 anos, né? Uhum. Sempre foi com bastante dificuldade, né? Muita dificuldade mesmo. Eu lembro quando eu fui colocar energia solar a primeira vez, a Valéria esteve lá na empresa, aí ela sabe como estava a situação e tudo. Aí ela me perguntou, Márcio, mas você pode colocar energia solar? Eu disse, não. Ela lembra. Eu disse, não posso não, mas Pô, eu vou colocar, porque eu também nunca tive condição. Se eu fosse pensar, eu nunca, na verdade, eu tive a condição para fazer. Eu sempre fui fazendo, fui atrás da condição. Então, a gente é acostumado a trabalhar realmente na dificuldade, com poucos recursos, e a gente aprendeu com isso, né? A parte financeira, a não depender muito do sistema financeiro, isso. não depender muito dos bancos, né? De financeiras, porque isso acaba. A gente trabalhou muitos e muitos anos dependente dos bancos, dependendo das financeiras, e isso leva boa parte do resultado da empresa. E você não consegue crescer. Então a gente procura trabalhar o máximo possível com recurso próprio, para que a gente, demore. nem que demore, como eu digo, ó, a empresa aqui precisa de uma reforma, não tem. Pessoal, olha, quando ela tiver o dinheiro, a empresa faz. Se ela não tem, não faz. Aguarda. A gente tem que saber. Uhum. Porque é o que eu digo, a gente só faz o que pode. Ah, vamos atrás do empréstimo então para fazer? Não gosto. Não gosto. Também não gosto. Não faço. Uhum. Então eu prefiro trabalhar realmente com toda essa dificuldade e seguindo, né? E seguindo, dependendo o mínimo possível De banco. de banco e de instituições, a gente tenta regrar ao máximo. É lógico que a gente não escapa 100%, mas é uma dica, né? Essa é uma dica. é uma dica para que você realmente trabalhe com o que você tem. Né? Assim, essa é a minha visão, né? Pode até ser uma visão, mas hoje, com o que eu passei, também pode, isso também, eu fiquei realmente, eu tomei hoje mais essa decisão, né? Tanto a gente, nesses próximos 5 anos, a gente tem a intenção da sede do Eusébio, uma sede muito antiga, né? Precisa de uma grande reforma, e a gente já melhorou um pouco, mas precisa melhorar muito, porque lá foi uma empresa que começou pequena e foi fazendo um puxadinho aqui, outro puxadinho ali, e não ficou como lá em Taitinga, a gente planejou e fez a estrutura do zero. Lá não, a gente está reformando aos poucos, mas meu sonho, assim, desses 5 anos, é a gente reformar tudo lá e deixar a empresa mesmo um brinco lá no Eusébio. Certo. A gente vai conseguir. Certo. E se Deus quiser, sem banco. É o principal, né? É. Márcia, a história é uma história de superação, né? Sim. Uma história como De várias superações. de né? várias, né? Vários A gente ciclos. sabe, fazendo uso aí de muitas virtudes, a maior delas a coragem, né? Você é um homem de coragem. Eu lembro desse momento que nós tivemos lá. Ele, né, foi logo quando começamos a trabalhar.
Eu olhei aquele mundo, eu falei, e aí? Ele foi, eu vou assim e tal. Então, dentro desses muitos momentos que você viveu de dificuldade, né, que a gente sabe, aí, deixando aqui uma mensagem dessa tua história, né, para os nossos associados aí da reciclagem, para os muitos empreendedores, pequenos empreendedores que estão ainda no começo dessa jornada, que mensagem você deixaria nesse momento para esses pequenos empreendedores, né? Especialmente do ramo da reciclagem. Eu falaria para eles que não desistam, né? Porque a reciclagem, ela, apesar de hoje estar muito forte, mas ainda tem muito a ser explorado, muito, né? Se a gente pegar 100% do que a gente gera de resíduo, a gente hoje aproveita em torno aí de 10 a 15%, Sim. né? Então, tem muita coisa a ser trabalhada. E eu digo sempre, o plástico, o pessoal lá na empresa, nem isso aqui vai para o lixo, não vai. A gente vai arranjar uma destinação para isso aqui. Teve plástico lá que eu fiquei 6 meses, 8 meses, um ano, mas arrumei a destinação e coloquei o dinheiro para dentro da empresa. Então eu digo sempre, nenhum plástico é lixo. Todo plástico tem a sua destinação. Basta você achar a destinação final dele, né? Muito bom, muito bom. Márcio, esse brinde, essa caneca, é uma caneca de brinde do Cindy Verde para você. Primeiramente, Obrigado. por ter aceito compartilhar um pouco da sua história, da sua vivência como empresário, né? Que não é fácil, não é fácil para todo mundo. Transmita também meu abraço ao seu Dantas, pessoa que eu estimo muito, vocês. Pouco foi dito aqui, mas o Márcio entrega também uma empresa familiar, originalmente no começo, agora É, depois já é com hoje você atualmente a gente sou eu e meu pai, né? na De direção. sócio na direção. Uhum. E Quantos colaboradores hoje? Mais ou hoje menos. no grupo todo a gente está em torno de 80. Olha aí. Mas a gente também tem uma boa parte indireta, né? Que a gente Sim. também manda o material para o pessoal classificar em casa. A Sim. gente também gera essa mão de obra na comunidade, Sim. terceirizado, né? Além dos que estão internamente na empresa, tem muita gente trabalhando fora. A gente tem outras empresas também que terceirizam para a gente, por exemplo, na parte do calçado. Esse calçado aqui, a gente tem uma fábrica lá na Barra do Ceará. A gente manda os compostos e ele monta o calçado. Toma. A gente faz a serigrafia, mas manda para montagem lá. Já recebe como um sistema de facção, né? Sim. Então a gente tem algumas empresas também que são parceiras nesse sentido, né? De terceirização e fornecedores para nossa distribuidora também, né? Muita coisa, né? Muito trabalho, né? É, E cada dia acordando mais cedo, dormindo mais tarde, né, Márcio? com certeza. É. Mas eu só tenho a agradecer a Deus, né? Assim, a mensagem que eu deixo é realmente para nunca desistir e ter fé, né? Porque é através da fé que a gente alcança tudo que a gente quiser na vida, né? Uhum. Então, eu acho que a primeira coisa é a fé, né? Que move a gente. E acreditar, não desistir, né? Eu pelo menos, assim, passei por uma crise enorme em 2020, no ano 2000, né? Fui embora daqui. Uhum. No ano 2011, eu passei por outra crise muito grande, né? Tive que vender, eu tinha 2 prédios, um em frente ao outro. Eu vendi um prédio para poder pagar as rescisões dos funcionários na época, né? Perdi o prédio, né? Hoje vale Sim, 10, mas 5, 10 vezes mais do que o você valor, vendeu mas foi a salvação. no momento. Mas graças a Deus a gente não ficou devendo a ninguém, nem fornecedor, nem funcionário, e a gente conseguiu arcar todas as nossas obrigações. Mas fica a lição porque uma dificuldade grande, né? Que eu achei que a gente não ia conseguir continuar e conseguiu. E de lá para cá a gente vem desenvolvendo cada vez mais. Um tema comum das entrevistas desse podcast que eu observei em todo associado, entrevistado que sentou aí. Inovação. O cara tem que estar se inovando, Reinventando, se reinventando. reinventando. Foi a palavra dele no começo. Ele tinha um produto,
Passou por e depois foi abrindo vários produtos, abriu do setor da construção, abriu o setor do calçados, abriu o setor de venda de materiais. Quer dizer, a inovação, o estudo é sempre muito forte em pessoas vitoriosas, pessoas que conseguem ter êxito. Então, Márcio, eu quero mais uma vez aqui com Valéria agradecer mais uma vez você ter aceito esse convite, de ter estado conosco aqui nesse momento. Presidente, eu só quero te pedir um instante para fazer só uma última pergunta ao Márcio, né? Só dentro desse contexto, Márcio, que você assim, cada vez que eu escuto a tua história, eu escuto assim fragmentos, né? Então assim, eu escuto um pedaço que eu não conhecia, né? Então hoje assim eu admiro mais ainda. E é como a gente estava falando assim, muitas histórias de superação temos recebido aqui, a gente sabe que tem aí nesse mundo, nesse universo do empreender, né? E aí eu quero te perguntar uma coisa, assim, o que que você diria, quando você faz uma análise dessa tua trajetória, dessa tua história, né, de tantas dificuldades, de tanta superação, de tanta crise, né, e de tanta superação a essas crises, quando você faz uma análise, o que que você diria que te faltou de conhecimento como um empresário, como um empreendedor, que você poderia citar aqui para os nossos associados, empreendedores que vão assistir esse podcast? O que você poderia recomendar? Busque esse conhecimento aqui que me faltou. Se eu tivesse tido, eu teria errado menos. O que você diria nesse sentido? Assim, que eu diria é que a gente tem que buscar o conhecimento cada vez mais, né? E a gente ainda precisa muito, né? Apesar da gente ter toda essa trajetória, mas a gente ainda erra muito. E eu acho que o ponto principal, que eu até me culpo, como culpo também a empresa, que muitas vezes a gente não quer investir numa mão de obra qualificada. Ah, eu não vou contratar porque ele é mais caro. A empresa não vai poder pagar. Então a gente tem muito esse receio, né? E realmente o que faz a gente crescer são as pessoas, né? Eu demorei a assimilar isso e hoje eu já assimilo. Então você não cresce sozinho. Então você realmente tem que valorizar os seus colaboradores, você tem que dar treinamento, procurar sempre melhorias no seu quadro de funcionários, com pessoas cada vez mais qualificadas, e fazer um time realmente focado para o resultado. Muito bom, satisfeito, né? Muito obrigada, né? Fico muito feliz com essas palavras. A gente vê que realmente é o conhecimento que proporciona a liberdade, né? É o conhecimento que realmente nos leva para onde nós desejamos. Então, acho que quando você fala de culpa, eu quero te dizer que não cabe falar em culpa, porque naquele momento, certamente você deu o seu melhor com o que você tinha, né? Então, não tem culpa. Você não, naquele momento, certamente faltava um conhecimento, e se não tinha, não tem como se culpar pelo que não tinha, né? Então, assim, quando eu citei, né, na minha fala anterior, que eu te vejo nessa busca do conhecimento, é porque você já virou essa chave. Então, não tem culpa, você já compreendeu isso e já se colocou no movimento dessa busca constante. Então, não existe culpa nisso. Parabéns aí. Parabéns e muito obrigado, e leve nosso presente do Cindy Verde aí com o maior amor e carinho. Um abraço. Muito bom, Obrigado. muito bom.